Muito bem, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso encontro de número 14, no dia 3 de junho de 2020, da disciplina Organização da Educação Brasileira. Olha só onde chegamos, hein? Com muita força, garra, empenho. E como eu havia dito para vocês, nós estamos no processo final aí de semestre, encerrando quase os nossos trabalhos. Isso requer de nós aí um esforço final, né? Um esforço final para esse último terço de prova, digamos assim, ou menos de um terço, né? A gente tem algumas aulas ainda adiante, eu tenho alguns avisos importantes a dar para vocês, antes de nós começarmos aqui a falar sobre os conteúdos e as atividades. Último gás, Tamires, último gás, último gás. Espero que todos vocês estejam bem. Eu gostaria de deixar registrado aqui que eu sei que não é fácil, tá, gente? Muitos de vocês estão aí unindo a jornada de trabalho com os estudos. Muitos não suspenderam os trabalhos, muito pelo contrário, têm se deslocado de casa para trabalhar. Outros trouxeram trabalho para dentro de casa pelo teletrabalho, né? Alguns estão também com essa jornada quase tripla, né? Cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da esposa, né? E existem outras questões também para a gente lidar, para a gente trabalhar. E eu sei que tem sido um grande desafio aí desde que nós suspendemos as aulas presencialmente e da noite para o dia nós tivemos que praticamente construir aí uma rede remota de ensino, né? Então, numa certa quarta-feira, todos estávamos na nossa aula presencial, e na quarta-feira seguinte, na semana seguinte, nós já estávamos mediando aí os processos por meio da plataforma do Moodle, e aí, posteriormente, também nós incrementamos as lives. Então, eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil conciliar todas essas atividades, num tempo de incerteza, né? Um tempo que exige de nós muita resiliência e muita calma, mesmo diante dos desafios, dos problemas que podem vir nos estressar, né? Então, para alguns, já estamos no limite quase, né? Alguns colegas já estão quase no limite, mas aí também alguns professores também já apresentam sinais de cansaço, cansaço mental, cansaço físico, né? Cansaço psíquico, e só que as demandas estão aí, nós precisamos concluir o nosso semestre, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o esforço de vocês, né? A Dani colocou assim, que fica muito triste por quem desistiu. Pois é, Dani, não deveriam ter desistido, porque nós empreendemos muito esforço, e nós estamos nos esforçando até agora, mas existe um lado muito bom de ter permanecido, né? Nós não deixamos a peteca cair, o nosso semestre está seguindo, não vai haver atraso aí no cronograma de vocês com relação ao curso, né? Então, o nosso semestre está seguindo, ele será concluído com sucesso e provavelmente nós retornaremos aí às aulas presenciais em breve. E as coisas continuam. Então, quem desistiu ou quem trancou, não voltará no ritmo de vocês, né? Voltará com o semestre em atraso. Então, quem permaneceu, quem foi resiliente, quem foi perseverante, né? Com certeza há de colher aí os frutos desse esforço. E vocês estão sendo essas pessoas dedicadas, sempre presentes nas lives, sempre fazendo as atividades. No caso de alguma dificuldade, sempre entram em contato, até mesmo se for para razoar, para negociar, né? Para colocar algumas coisas em questão, para conversarmos aqui no coletivo. Então, vocês têm sido, assim, estudantes muito proativos, muito interessados, preocupados com a formação de vocês. Eu sei que o ensino remoto, que não é educação à distância, tá, gente? São coisas diferentes. O ensino remoto exige de vocês uma certa autonomia, um certo autodidatismo para fazer algumas coisas, uma disciplina maior, né? E com certeza todos nós sairemos mais fortalecidos desse processo.
Então, quando nós estivermos com as nossas aulas presenciais retomadas, eu tenho certeza que você será um estudante mais comprometido, mais disciplinado, que saberá, por exemplo, bolar o seu cronograma de estudos, que saberá muito bem separar qual é o momento de fazer certas coisas e qual o momento de se dedicar à leitura, à produção do seu trabalho, né? Então, eu tenho certeza que nós colheremos frutos muito virtuosos de todo esse processo, sem dúvida alguma, né? E com certeza, eu acredito que nós, nesse processo de educação remota, nós aprendemos a não temer as novas tecnologias. Isso também é algo muito importante, né? Passamos a entender que os recursos tecnológicos são os nossos aliados nesse processo. E a gente não precisa esperar uma pandemia para utilizar o Google Meet, né, para utilizar o ambiente virtual de aprendizagem, que no nosso caso é o Moodle, para utilizar o WhatsApp para fins educativos e para utilizar outras ferramentas, redes sociais, etc. Então, os recursos tecnológicos estão aí não apenas para entreter, né, mas estão aí para nos ajudar naquilo que é necessário para o nosso estudo, para o nosso trabalho, para a gestão, né, das questões que envolvem a nossa vida. Então, muitos estão aí organizando as suas vidas, organizando seus estudos e organizando seu trabalho com a ajuda dessas ferramentas. Então, eu acho que de tudo isso nós levamos esse aspecto positivo, né? Não precisamos temê-las. Muito pelo contrário, essas ferramentas estão aí para incrementar o processo. E quando nós falamos, então, no processo de ensino-aprendizagem, que todos nós estamos envolvidos aqui como sujeitos, né, com certeza as ferramentas nos ajudaram. Então, imaginem vocês, se não tivéssemos, né, a internet, o computador, o celular, o tablet, o Google Meet, né, ou outro recurso, a plataforma. Então, nós, de fato, né, temos um trabalho que é viável por causa dessas ferramentas e também por causa do esforço dos professores, da dedicação dos colegas e também do comprometimento de vocês. Vocês realmente vestiram a camisa. Eu sei que tem dias que é ruim participar da live, eu sei que tem dias que estamos mais cansados do que outros dias, né? Todos esses sentimentos e essas sensações nos atingem em comum. Só que nós temos um objetivo que é maior do que todo o cansaço e do que toda a preocupação, que é terminarmos o nosso semestre agora, concluirmos o nosso curso de forma qualitativa, de forma adequada. Então, nós temos aí um percurso pela frente, né? Que com certeza vale a pena o nosso esforço. E mais adiante, todos nós estaremos aí rindo, né? Desse momento que nós passamos, rindo das experiências pelas quais passamos, né? É isso que eu quero deixar para vocês. Achando graça dos nossos perrengues, né? Da dificuldade de mexer na tecnologia, da dificuldade de mexer na ferramenta, mas também lembrando de forma carinhosa de toda a experiência de aprendizagem pela qual passamos. Eu sei que é um tempo muito difícil, muitas vidas perdidas, né? Estamos chegando ou já chegamos a mais de 30 mil mortos, né? Se eu não estou enganado. E é necessário, sim, uma sensibilidade, é necessário aí que nós sintamos a dor dessas famílias todas, né? E vamos também tomar os nossos cuidados, os devidos cuidados, para que possamos continuar a nossa vida. E é uma vida com um novo normal, né? Não será um normal como nós estávamos acostumados, mas um normal que vai exigir cuidado, uso de máscara, higienização, ainda certo distanciamento social. Então, o que nós temos percebido é a retomada do comércio, né, de forma gradual, e isso semanalmente um ou outro setor vai voltando. O governador Ibanez ele tem deixado isso claro, né, que ele está voltando com o comércio de forma escalonada, então cada semana está voltando um setor dentro daqueles critérios que eles estão exigindo, de muito cuidado sanitário, né? Então, essa semana mesmo os parques voltaram, semana passada
os shoppings, né? E outros comércios também. E pelo andar da carruagem, né? As escolas e as faculdades daqui a um tempo também retornarão. Não temos uma data definida, mas tudo indica que o segundo semestre ele já comece, né, com essas aulas presenciais e dentro aí desses critérios de cuidado, de higienização e de segurança que com certeza o governo ele deve falar para nós, tá bom? Mas além dessas questões todas que envolvem aí o nosso esforço, a nossa dedicação, e esse novo quadro, né? Nós estamos vivendo um quadro de reabertura, de retomada de vida, apesar de alguns acharem que ainda é muito cedo para isso, né? O fato é que estamos retomando a vida em muitos setores da sociedade. E aí eu gostaria aqui, gente, de deixar também algumas datas importantes para a gente, tá? Nós estamos chegando no final do semestre, esse é o nosso encontro de número 14. E aí vocês sabem que semestralmente nós temos aí um número de 20 encontros, né? Um número de 20 encontros para fecharmos aquele semestre, dependendo da disciplina, com 60 horas, e aí com as atividades práticas da semana de pedagogia, né? Então, nós estamos no encontro de número 14 e, de fato, o final do semestre ele está chegando. E aí o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, deixar alguns avisos importantes. Então, olha só, no dia 11 e no dia 12, que é quinta-feira e sexta-feira da semana que vem, será feriado, tá? E aí não haverá aula online, não haverá live, vocês terão aí um dia de folga, né? Não haverá atividade também no ambiente virtual de aprendizagem, porque 11 e 12 é feriado. Então, se vocês têm aula quinta-feira e sexta, essas aulas não acontecerão porque teremos feriado na semana que vem, tá? Outro aviso importante, gente, e esse aqui é um aviso que você precisa anotar. Provavelmente a coordenação já enviou mensagem para vocês, né? Mas eu gostaria de ratificar sobre a nossa semana de prova. Quando será a semana de prova A2 das nossas disciplinas, né? Começará no dia 29 de junho e irá até o dia 3 de julho. Então, começará numa segunda-feira, que é a última semana do mês de junho, e irá até o dia 3 de julho, que é uma sexta-feira. Então, como a nossa aula acontece sempre às quartas, né? O dia da nossa provinha A2 será no dia 1º de julho. E aí você já anote bonitinho, organize na sua agenda, e já que nós sabemos a data da prova, nós teremos, com certeza, uma aula de revisão, preparando para que vocês cheguem preparados e tranquilos para fazer essa prova, tá? Outro aviso importante, caso você perca a prova A2 por qualquer motivo, por motivo de doença, né? Ou por motivos que ultrapassem aí a sua condição, você tem a oportunidade, então, de solicitar uma prova de segunda chamada. Então, quando é que você pode solicitar? Entre os dias 6 e os dias 7 de julho. 6 e 7 de julho são dias para que você solicite a prova de segunda chamada, caso você perca a prova A2. Outro aviso importante, entre os dias, a aplicação dessa prova. Então, olha só, 6 e 7 de julho vocês pedem a segunda chamada, e essa segunda chamada será aplicada nos dias 9 e nos dias 10 de julho. Aplicação da prova de segunda chamada, caso você perca as provas da semana do dia 29, tá? Um outro aviso importante também. Quando é que ocorrerá a divulgação das notas finais, professor? Entre os dias 13 e 14. Dia 13 e 14 de julho, dia 15 e 16. Tá? Divulgação das notas finais, dia 15 e dia 16 de julho. E aí, o dia 17 de julho é o último dia do semestre letivo,
é aquele dia que sempre há necessidade de ajustar alguma nota, né, de fazer algum ajuste também no diário acadêmico, entregar, né, as demandas para a secretaria e fechar o semestre letivo nosso, tá? Então, essas são datas importantes que vocês não podem perder. Lembrando que essa videoaula, na verdade, essa live, né, ela está sendo gravada, ela vai estar disponível para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem. Tudo bem? Alguma pergunta sobre essas datas, pessoal? Vocês gostariam de dizer alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Pois Professor, não? essas datas foram enviadas para nós aqui no WhatsApp. Isso. Aí tem uma data aqui de 13/7 a 14/7, aplicação da A3, não entendi. Isso. Dia 13/7, 14/7, é a aplicação da prova A3. O que é a prova A3? É a recuperação final. Ah, tá. Entende? É a Entendi. recuperação final. Então, caso você fique de recuperação a partir das provas do dia 29, né? E assim, aí vocês fazem a prova na semana seguinte vocês já têm a nota de vocês, né? E aí, uma vez tendo a nota e sabendo que está de recuperação, vocês farão uma prova definitiva, que nós chamamos de prova 3. Para que você tenha o direito de fazer essa prova 3, a sua média na 2 precisa ser no mínimo 3. No mínimo 3. Abaixo disso, não há como fazer recuperação, e aí você estaria automaticamente reprovado. O que não é o caso de vocês, né? O que não é o caso de vocês, porque boa parte da turma já tem notas muito boas da A1. Então, a A3, ela é uma prova de recuperação final, valendo 10, onde você precisa tirar aí, no mínimo, 7 para ser aprovado. E é isso mesmo, você me lembrou dessa data, muito obrigado. Então, a aplicação da prova de recuperação final será nos dias 13 de julho e 14 de julho. Ok, professor, obrigada. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Mais uma vez, gostaria de deixar aqui claro que nós teremos uma aula de revisão, tá? Com a dinâmica onde vocês me farão perguntas. Vou lançar aqui algumas questões, inclusive, que se assemelham às questões da nossa prova, para que a gente possa ir treinando. E lembrando o seguinte, na aula da semana que vem, nós faremos um exercício avaliativo no Moodle, que se parece muito com o exercício da unidade 1, que vai ser um questionário. Então, eu vou colocar lá um questionário com 4 questões objetivas, naquele mesmo molde, né? Com conteúdos da segunda unidade e que são conteúdos que nós vamos explorar na nossa prova. Então, para que serve esse questionário? Primeiro, né? Ele é uma atividade avaliativa, vai valer aí 1 ponto, né? Provavelmente. E além de valer 1 ponto, ele também vai, de alguma maneira, te introduzir, né, a feitura da prova. Então, ele vai meio que te ajudar. É uma espécie de prévia da nossa prova, como nós fizemos na unidade 1, e aí você vai ter lá aquelas 3 tentativas, né? Lembrando que a prova é uma tentativa apenas, né? Mas esse exercício, esse questionário da semana que vem, são 3 tentativas para que você possa ir aprendendo um pouco da dinâmica e do formato das questões e também se adaptando ao conteúdo que será cobrado, tá? Então, além desse questionário, que vai, de alguma maneira, servir de prévia, nós faremos, já que a nossa prova será no dia 1º de julho, né, provavelmente no dia 24, né, nós teremos aí uma aula de revisão de todos os conteúdos da segunda unidade, e aí o meu direcionamento para vocês, para que cada um chegue mais pronto, mais preparado para essa prova, tá? Lembrando que, gente, para que serve um instrumento avaliativo, né? Para que serve a avaliação com todos os seus instrumentos de avaliação? Serve para consolidar aprendizagens. Então, a gente está aí numa caminhada de muita leitura, de discussão, de produção, e aí essa semana de avaliação, ela serve, então, como uma ratificação, né? Uma reafirmação de tudo aquilo que nós temos discutido e aprendido aí ao longo dessas semanas.
Tudo bem? Alguma questão? Tudo certo? Então, passando aqui para algumas orientações da nossa aula, né? Eu gostaria, então, de fazer aqui uma recapitulação, pelo menos aí dos nossos 2 últimos encontros, né? Nós tivemos, há 2 semanas atrás, aí, uma atividade de cunho prático, onde eu pedi para que vocês fizessem aí uma espécie de pesquisa, né? E vocês fizeram muitíssimo bem, foi uma pesquisa a respeito aí do Fundeb, né? Eu pedi para que vocês me explicassem o que é o Fundeb, que é o Fundo aí de Financiamento da Educação Básica e da carreira do magistério no Brasil, né? Pedi para que vocês me explicassem o que era, para que servia. Eu pedi para que vocês explicassem se havia um fundo antes dele, né, que era o Fundef. E eu pedi para que vocês se posicionassem para falar da importância desse fundo e também para falar sobre as preocupações caso esse fundo ele não seja renovado, né? Então, agora em 2020, o Fundeb, ele vence, né? E agora, e a partir de agora? Precisamos de um novo Fundeb, precisamos de um novo fundo, precisamos discutir essas questões orçamentárias, porque é esse fundo que faz com que a educação pública no Brasil, ela funcione, né? Que a educação básica no Brasil, ela funcione. Então, não há como você colocar um sistema educacional imenso desse, né, com regionalidades tão diferentes, com demandas tão diferentes, sem dinheiro. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de investimento. Educação como prioridade só é verdade quando há investimento efetivo e maciço. E aí vocês fizeram, então, a pesquisa, me enviaram, achei muito bacana, muito legal, né? Porque, afinal de contas, a educação do nosso sistema, a organização do nosso sistema de ensino, ele acontece quando há investimento, né? Então, percebam vocês, olhemos um pouco para o nosso sistema de saúde, por exemplo, né? Tomando aqui o SUS de referência. Sempre falamos mal do SUS, né? E com razão, principalmente quando em situações delicadas de saúde, nós procurávamos ou procuramos os hospitais, nós ou os nossos familiares, e chegando lá, percebendo aquelas filas imensas, aquela demora para ser atendido, né? E muitas vezes o atendimento não era da forma que deveria ser, e aí nós passamos muito tempo falando mal do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né? E aí bastou a pandemia eclodir para que nós entendêssemos que o Sistema Único de Saúde ele é importantíssimo. E nós conversamos sobre isso aqui, né? Nós conversamos que, apesar das falhas e de alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados, nós temos um sistema que está disponível ao contribuinte, disponível à população, que na primeira emergência sabe para onde ir. Então, se você visita outros países que não seguem esse modelo, vocês vão perceber que a educação lá ela é universalizada, todavia, ela não é gratuita, né? Conversamos sobre isso aqui, inclusive, em algumas aulas. Né? Você, se precisar do sistema de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, você é atendido, só que a fatura bem salgada chegará na sua casa. Se for para que você pague aí por algumas décadas, não tem problema, você vai ser dividido, você vai pagar em algumas décadas, em alguns anos, né? Mas a fatura, ela chegará. Aí o presidente Obama, né, no seu mandato de 8 anos, ele tentou implementar algumas mudanças, inclusive para que o sistema de saúde tivesse mais disponível para as classes trabalhadoras, para as classes populares, e na época isso foi uma grande revolução. Só que com a entrada do Donald Trump, né, a partir de 2016, muitas dessas iniciativas populares elas foram deixadas de lado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que aquilo que é público e gratuito tem o seu valor, por mais que seja necessário o aperfeiçoamento do sistema.
estou levando aqui em consideração o Sistema Único de Saúde, mas também eu posso levar o sistema educacional brasileiro, que aí é mais heterogêneo ainda, né? Cujas redes estaduais e municipais são das mais diversas, né? E aí, como é que você transforma esse sistema educacional num país desse tamanho, com disparidades econômicas, sociais, com diferenças culturais tão gritantes, num sistema que funcione bem? Aí você precisa de algumas medidas e de alguns instrumentos que façam com que esse sistema efetivamente seja um. Professor, nós estamos no caminho certo? A gente deu uma retrocedida aí nos últimos anos, né? Nos últimos tempos. E 2019 e 2020, então, tem sido anos que eu poderia dizer, né, como pesquisador da educação, como professor, poderia dizer aqui com todas as letras que foram anos perdidos para a educação brasileira. E aí, com a pandemia, então, isso ficou ainda mais escancarado, ficou mais dramático, ficou mais evidenciado. Então, nós temos um Ministério da Educação que já passou por modificações, entrou um ministro, ele saiu, assumiu um outro, que não tem relação nenhuma com a área de educação, que não tem formação nenhuma com a área de educação, e também que não tem interesse nenhum com questões que são centrais para a melhoria da educação no Brasil, né? O Weintraub, o nosso ministro da Educação, ele está mais preocupado com a sua guerra ideológica e querendo aí ser mais que desculpe a expressão, um cão de guarda aí da presidência, do que efetivamente o ministro da Educação preocupado com projetos, né, com a renovação do Fundeb, por exemplo, ou com a criação de um outro fundo que seja interessante, né, com a criação de projetos adequados, com o aperfeiçoamento do Enem, né? Inclusive, para que o Enem fosse adiado, nós tivemos aí que enfrentar algumas batalhas, né? Um apelo popular efusivo, e depois nós tivemos aí o Ministério Público pedindo, exigindo que esse Enem ele fosse, então, adiado, e aí eles meio que estenderam, né, a inscrição. O fato é que a educação no Brasil, gente, nos últimos 2 anos, ela tem sido uma educação que precisa de muita atenção. Na verdade, o sistema educacional brasileiro, né, historicamente, ele sempre precisou de um cuidado por parte do Estado. Então, em alguns governos, nós tivemos alguns avanços significativos. Em outros governos, nós tivemos retrocessos. E o nosso sistema de ensino, ele tem a cara do país que nós temos. Tanto para aquilo que é positivo, quanto para aquilo que é negativo. Então, nós temos um sistema de ensino diversificado, todos os povos se encontram na escola, especialmente a escola pública. Então, você tem o índio, o negro, o branco, né? o homossexual, o transgênero, o morador do campo, o filho do trabalhador, o filho do abastado, você tem o filho do artista, você tem o filho do músico, você tem os filhos dos representantes do país frequentando a escola. Então, a escola pública, né, esse lugar de encontro popular, de encontro efusivo de culturas e de visões de mundo, é um retrato do que é o Brasil, um caldeirão multicultural, um caldeirão de encontro de povos desde sempre, né? Então, aqui nós nos fizemos com a chegada do homem branco português, com a mistura com os índios nativos, com a vinda dos africanos, posteriormente com os imigrantes europeus, italianos, alemães, né? E posteriormente também com os asiáticos. E, ultimamente, nós temos vivido aqui no Brasil uma onda também de acolhimento àqueles que são considerados refugiados em lugares que passam por guerras civis, que passam por perseguições religiosas, né? Ou refugiados de países
que sofreram algum tipo de cataclisma natural, né? Então, o Brasil tem recebido... O Brasil, originalmente, ele é um caldeirão mesmo. Todos os ingredientes são colocados aqui. Então, nós temos esse aspecto, que é um aspecto bonito, né? Se em outros tempos diziam que a razão do país ele não desenvolver economicamente da maneira que deveria, né? Diziam que nós éramos subdesenvolvidos, né? Porque nós éramos um país miscigenado demais. Era necessário o embranquecimento da cultura brasileira. É por isso que nossas elites, né? Desde sempre tentavam transformar o Brasil numa espécie aí de miniatura de países europeus. Então, teve uma época aí que o que estava na moda era ser francês, né? E, inclusive, certas ruas do Rio de Janeiro foram criadas com avenidas largas para imitar Paris, etc. E nós vivemos ondas e movimentos, né? De imitações estrangeiras de modelos civilizatórios, de modelos de cidade, de sociedade, de maneira como se comportar, e também nós tentamos importar para nós como esses países, né, eles faziam educação e como eles organizavam seus sistemas de ensino, sem sucesso. Então, o caso, ou o motivo de nosso atraso, ou o motivo de nossas vergonhas civilizatórias, nada tem a ver com a nossa multiculturalidade, com a nossa miscigenação, com a nossa diversidade, muito pelo contrário. Tá? A riqueza dos povos se manifesta em nós por toda a mistura. E aí eu parafraseio aqui Darcy Ribeiro, né? Nós temos as virtudes e as taras das nações. Nós somos tudo aquilo que cada nação é, só que nós somos tudo aquilo de uma vez só, né? E nós, então, devemos ser orgulhosos, digamos assim, desse aspecto que é interessante. E esse aspecto multicultural se manifesta na escola. Não existe escola mais democrática do que a escola pública, gente. Não existe. É onde a vida acontece, onde as pessoas se encontram. E como são pessoas tão diferentes, é claro também que na escola pública você vai ter conflitos dos mais diversos. Então, não é errado que os conflitos existam. O que é errado é você não ter uma maneira de gerir os conflitos. Da mesma maneira que os conflitos, eles são reais na vida social. Mas qual é o desafio que se apresenta à sociedade democrática, à sociedade brasileira? É que nós tenhamos governantes que saibam gerir as suas crises, que saibam gerir os seus conflitos, que não ateiem fogo à fogueira que já existe, né? Que não joguem gasolina numa situação que já é inflamável por si só. Então, este espírito de gestão, de anseios, de desejos, de angústias, que deve cercar qualquer democracia, também é um desafio da própria escola, né? E aqui também eu poderia citar alguns aspectos que são desafiadores para nós enquanto sistema de ensino, enquanto nação, né? Então, como nós somos um país multicultural, de dimensões continentais, fazer com que o sistema de educação brasileiro ele seja ele seja uno, ele seja articulado, ele seja interconectado, interdependente, ele seja sinérgico, isso é muito difícil. Isso é muito desafiador. É possível? Com certeza, desde que você tenha medidas de gestão que atendam a essas demandas e a essas necessidades. Por que eu me referi ao Fundeb inicialmente aqui na aula? Porque o Fundeb, ele é um mecanismo, dentre alguns, dentre vários, que fazem com que este sistema imenso e complexo funcione de forma uníssona, né? Unificada. Então, com o Fundeb, eu tenho a possibilidade de financiamento da educação brasileira em qualquer lugar do país. E, além disso, nós entramos aqui em algumas discussões
que são muito importantes, principalmente para a aula de hoje. Hoje nós vamos discutir diretrizes curriculares, né? Só que eu gostaria de falar para vocês que, além do Fundeb, previsto na LDB, nós tivemos alguns mecanismos aí que, ao longo aí dos últimos 20 e poucos anos, tentaram fazer com que o sistema educacional brasileiro ele fosse aglutinado, falasse a mesma língua, né? E olha só, eu sou professor da rede pública de ensino do Distrito Federal. Eu sou supervisor pedagógico de uma escola, de uma regional específica. E eu sei o quanto é desafiador para a minha coordenação regional de ensino fazer com que todas as escolas de uma regional específica, não que queiram que todas sejam iguais, mas que falem a mesma língua. É muito difícil. Imagine, então, pensar a rede pública de ensino do Distrito Federal numa perspectiva em que você tem anseios, desejos, angústias, projetos concatenados, né, apontados para a mesma direção. É um grande desafio. E nós estamos falando de Distrito Federal, cujo número de escolas, né, é bem menor do que se você analisar outras redes maiores pelo país, e se você analisar o sistema educacional brasileiro, imenso na sua integralidade. É difícil? É. É possível a gestão? Sim. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, com todas as batalhas para sua aprovação, ela é um mecanismo de unificação do nosso sistema de ensino. E aí, eu gostaria de lembrar aqui do artigo 26. Quem se lembra do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Já que nós estamos falando aqui, gente, de unificação, como é que eu unifico esse sistema imenso e heterogêneo e heterodoxo? Como é que eu faço com que as redes elas falem a mesma? Como é que eu faço, né, com aquele aluno que vem de uma rede, de um estado diferente, para uma rede aqui do Distrito Federal, e chegando aqui, parece que ele está sendo ensinado em grego ou em hebraico, né? É bem difícil as línguas, né? Então parece que ele está sendo ensinado em uma língua diferente, ele não consegue entender. Por que isso acontece ainda, né? E aí nós temos aqui alguns direcionamentos legais que são importantes e que são um esforço para fazer com que as redes de educação, tanto estaduais quanto municipais, falem a mesma língua, direcionem os seus esforços para o desenvolvimento de habilidades e competências que sejam comuns, que se esforcem para que os estudantes tenham o direito de estudar os mesmos conteúdos em qualquer lugar, não importa se é no extremo norte do país ou se é no extremo sul, se na cidade do interior da Bahia ou do interior do Mato Grosso. O que está em jogo aqui é o seguinte, é o esforço por fazer com que todos os estudantes, nesse imenso sistema de ensino, sejam ensinados de acordo com um projeto comum de educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394 de 96, ela serviu como um grande marco para nós nesse sentido. Se hoje há divergências no sistema educacional, antes da nossa LDB, as divergências eram monumentais, muito maiores. E aí eu lancei aqui a pergunta para vocês. Gente, o que está escrito no artigo 26 da LDB? E aí eu gostaria de ler esse artigo para vocês. É um artigo, gente, que expressa o espírito unificador da LDB. E ao mesmo tempo que expressa o espírito unificador, também é um espírito respeitoso com relação às particularidades regionais e com as particularidades que cada rede tem. Olha só o que diz no artigo 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. A partir do artigo 26, desse que nós acabamos de ler, duas coisas ficam claras. Como é que a educação básica no país precisa organizar-se a nível de currículo, né?
a nível daquilo que deve ser ensinado. Primeiro, precisa ter uma base nacional comum, ou seja, o espírito unificador. O menino da escola de uma rede lá da Bahia precisa aprender os mesmos conteúdos e ter as mesmas oportunidades de aprendizagem, precisa ser desafiado para desenvolver as mesmas competências de acordo com o conteúdo de qualquer outra criança, de qualquer outra rede. Não importa se é lá no Rio Grande do Sul, se é na Paraíba, se é no Ceará, né, se é no Pará, se é no Distrito Federal, o fato é, com a base nacional comum, eu tenho a possibilidade de ofertar de forma justa, né? E aí nós poderíamos aqui até citar uma expressão muito famosa, que é a expressão da justiça curricular, é quando eu direciono e quando eu dou a oportunidade que qualquer criança ou adolescente no sistema educacional brasileiro, ele tenha a oportunidade de ver os mesmos conteúdos. A isso eu chamo de justiça, a isso eu chamo de equidade curricular. Só que o artigo 26 também, ele deixa uma coisa bem legal em evidência. Então, ao mesmo tempo que a LDB ela busca uma unificação do nosso sistema de ensino, que é imenso, ela busca também o respeito a esse caldeirão de culturas chamado Brasil. Cada rede de ensino, sendo municipal ou estadual, cada escolinha, sendo localizada lá no interior do país ou num centro urbano, tem uma história, tem uma cultura, tem uma narrativa, tem seus significados. Então, quando eu proponho um currículo para a educação de todas as minhas crianças e adolescentes, eu preciso levar em consideração que todos eles têm o direito de ver os mesmos conteúdos e todos eles precisam ter o direito também de serem educados e de conhecer as suas culturas particulares. Darei aqui um exemplo para vocês. Eu tenho 34 anos de idade, nasci aqui no Distrito Federal, só que ainda bebezinho, eu fui levado para minha cidade lá no interior da Bahia. Por isso que vocês sempre me veem citando a Bahia como exemplo, né? Na verdade, eu fui concebido lá, minha mãe me teve aqui e eu voltei para lá. A minha cidadezinha do interior, né? Ela tem algumas particularidades. Então, o Rio São Francisco, que é o Rio da Integração Nacional, passa na porta da minha casa. É uma cidade pequena com algumas tradições específicas, com alguns festejos bem específicos, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos a famosa Festa dos Candinheiros, que era uma festa ligada à Igreja Católica, em determinada noite do ano, os pescadores soltavam candinheiros acesos descendo pelo rio. E aí, à noite, né, ficava aquela coisa maravilhosa, os candinheiros acesos descendo no rio. E aí, era uma festa ligada a festividades religiosas e que era uma tradição na cidade. Então, você também tinha a festa da Marujada, tinha as festas de São João muito animadas, por exemplo, né? Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Cada localidade, cada comunidade tem os seus festejos, tem a sua cultura, tem as suas festividades, tem os seus símbolos de cultura, muitas vezes ligados à arte, à religião, né? Muitas vezes ligados à tradição da vida das pessoas. Quando a LDB diz assim, olha, é preciso ter uma parte diversificada no currículo, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que eu, enquanto criança que frequenta a escola dessa cidadezinha, tenho o direito de compreender o significado da cultura desse povo. Eu preciso saber o que é a festa do Candinheiro. Eu preciso saber o que é a Marujada. Eu preciso saber quais as lendas e o significado que o Rio São Francisco tem para aquela comunidade específica. Vocês entendem? Quando, por exemplo, na escola, eu trato sobre o conteúdo água, né? É um conteúdo que ele vai sendo visto ao longo de toda a educação básica, só que ele vai sendo visto em doses diferentes. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação infantil, eu trabalho as musiquinhas, né, da gotinha de chuva e tudo mais. Nos anos iniciais, eu começo a encorpar melhor
o conteúdo, falo da importância da água para os seres vivos, falo do ciclo da água, falo dos estados físicos da água. No ensino fundamental, anos finais, eu incorporo melhor esse conteúdo, e no ensino médio, então, eu tenho critérios mais elevados para tratar desses conteúdos com os alunos. Então, percebam, todos têm o direito de aprender sobre água. Isso faz parte da Base Nacional Comum Curricular. Isso faz parte do direito que todos têm de estudar sobre água, que é um conteúdo recorrente do nosso currículo nacional. Todavia, eu, enquanto morador dessa cidadezinha pequena, lá no interior da Bahia, preciso também, né, e tenho o direito de que, quando estiver estudando sobre o conteúdo água, eu preciso ouvir falar sobre o Rio São Francisco. Entendem? Como é que eu falo de água, estados físicos da água? Como é que eu posso falar da importância dos rios, né, para a sociedade brasileira? E aí eu trato o conteúdo como se fosse algo morto no livro didático, sendo que eu tenho um rio que passa na beirada do meu quintal, cheio de histórias, mitos, lendas, contos, e sendo um dos rios mais importantes do país. Então, o conteúdo que todos têm o direito, que faz parte da Base Nacional Comum Curricular, que é água, ele precisa relacionar-se com a parte diversificada, que diz respeito às características específicas culturais de cada lugar. Me entendem? Faz sentido para vocês? Então, nesse sentido, nós temos, gente, um grande precedente, né, de fazer com que o sistema educacional brasileiro fale a mesma língua. Então, temos alguns mecanismos. Então, o currículo precisa ser dessa forma, base nacional comum, parte diversificada, preciso ter o Fundeb para colocar dinheiro para fazer com que esse meio sistema funcione, né? Eu preciso da valorização dos profissionais da educação, eu preciso de políticas de formação continuada dos professores, né? E aí eu preciso também pensar o currículo. E aí, depois da LDB de 96, o que eu tenho em 97? A criação dos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais, os chamados PCNs. Então, cada disciplina, cada área do conhecimento tem o seu PCN, tem o seu parâmetro, né? E aí os PCNs são criados, então, para dar um direcionamento curricular para cada disciplina específica. E a partir dos PCNs eu começo a discutir, por exemplo, aquilo que são chamados de temas transversais. Aí é inserido nessa discussão de currículo, por exemplo, temas relacionados à educação sexual, ao meio ambiente, né? Temas que não são conteúdo em si mesmos, mas que são transversais, ou seja, eu posso tratar de educação sexual, por exemplo, em conteúdos de ciência, em conteúdos de ensino religioso, em conteúdos de geografia, de história, de matemática, de língua portuguesa, depende da abordagem que eu dê. Então, com os temas ou eixos transversais, eu vou fazendo com que cada área do conhecimento vá conversando entre si. E aí nós chegamos, então, a um documento que é muito importante para nós, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, os famosos DCNs, né? Os DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, as Diretrizes Curriculares Nacionais, elas surgem, gente, entre 2009 e 2013, com o seguinte objetivo, de fornecer uma estrutura de currículo para o sistema educacional brasileiro. Professor, a diretriz curricular é a mesma coisa que a Base Nacional Comum Curricular? Não, são coisas diferentes. Professor, com a criação da Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares deixaram de valer? Não, são complementares. As diretrizes servem como forma e a Base Nacional Comum Curricular serve como conteúdo dessa forma. Então, as diretrizes são as estruturas que organizam o ensinar no nosso sistema de ensino. Por exemplo, nas diretrizes curriculares, gente, eu tenho aqui uma versão, vou pegar para vocês.
eu mostrei para vocês essa versão aqui, este livro, né? Este livro com muitas páginas, inclusive, é um documento de domínio público. Se você procurá-lo em PDF no Google, você encontrará no site do MEC também, né? Então, o que o DCN comporta, gente? O que as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica comportam? Lá, você tem orientações curriculares sobre educação especial, educação de jovens e adultos, educação infantil, educação escolar indígena, educação escolar quilombola. Você tem orientações curriculares para crianças e adolescentes que vivem em situação de itinerância, né? Que são os filhos do sem terra, que são os filhos dos artistas circenses, que são os filhos dos ciganos, ou seja, crianças e adolescentes que vivem no trânsito, porque o trânsito faz parte da cultura de vida. Então, não tem como eles se fixarem num lugar permanentemente. E aí, o que o Estado pensa? Pensa no modelo de currículo para atendimento deles todos. Percebem a quantidade de grupos sociais que o DCN contempla? Historicamente, nós sempre trabalhamos com a ideia de escola e com a ideia de currículo como se fosse uma coisa só. Um currículo urbano para uma escola urbana, para uma escola que atende pessoas brancas, uma elite específica. Só que o Brasil, como eu havia dito para vocês, é muito mais que isso. O Brasil é um caldeirão de culturas. Então, como é que você lida com estes grupos sociais diversos? Grupos sociais, inclusive, que não vão poder ir até a cidade levar o seu filho, esse aluno, para participar das aulas. Né? Então, às vezes, o trabalhador do campo, ele mora muito longe da cidade para levar o seu filho. Então, o que se faz? A criança, o filho desse trabalhador rural do campo, fica sem educação? Não. Eu preciso de uma diretriz curricular e eu preciso de iniciativas que criem e entendam um tipo de educação que seja ofertada para essas pessoas, que não precise fazer com que elas saiam, sejam retiradas da sua cultura, da sua terra, né, para frequentarem escolas. Vocês entendem? As diretrizes curriculares, elas servem exatamente para isso, para ofertar educação, para ofertar oportunidades de ensino-aprendizagem para diversos grupos sociais que compõem a sociedade brasileira e que por muitos anos foram deixados de lado no assunto chamado educação. É por isso que nós precisamos deixar evidente a característica diversificada da escola, a característica diversificada do povo brasileiro. Nós não somos apenas sujeitos brancos e urbanos. Nós somos negros, índios, brancos, urbanos, rurais, né? de gêneros diversos, de posicionamentos político-ideológicos diversos, e essa diversidade não é nossa fraqueza. Ela é a nossa riqueza, o nosso potencial. Então, quanto mais pensarmos políticas públicas de atendimento para todos esses segmentos, né? Por exemplo, nas diretrizes curriculares, nós temos uma diretriz específica que fala sobre educação para as relações étnico-raciais. O que nós temos passado nas últimas semanas no Brasil e no mundo? Né? O assassinato covarde de vidas negras. E aí você diz, professor, a gente não precisa de uma consciência negra, né? A gente precisa de uma consciência humana. Só que, sem consciência do valor identitário de todos os grupos que formam o nosso país, não há consciência humana. Nunca haverá consciência humana ou consciência patriótica enquanto houver o seguinte pensamento de que as vidas dos índios não importam, que sua cultura é menor, que as vidas negras não importam, que a vida dos jovens das periferias não importam, que a vida dos quilombolas não importam, que a vida de homossexuais,
transexuais, transgêneros não importam, né? A vida de crianças não importa, a vida de mulheres não importa. Enquanto houver um posicionamento de negação com relação à história e narrativas outras, nós não teremos consciência patriótica. E, consequentemente, nós não teremos uma consciência humana. Eu não quero um negócio vermelho, não, né? Muito bem. Pessoal, alguém gostaria aqui de fazer alguma observação? Eu estou vendo aqui que eu tô ouvindo que o microfone foi ligado. Se eu pôr em cima da bancada, ele vai ficar mais bonito de outra cor. O forninho. Porque se eu fizer a pia preta, né? Procura alguma coisa pra gente assistir, por amor do pai. Na cozinha simples e bonita. Stephanie Bauer, seu microfone está ligado. Você gostaria de falar conosco? Não. Você? Ele tá falando comigo, por isso. Ah, sim. Não, tudo bem. Muito bem, pessoal. E aí eu gostaria aqui, então, de finalizar a minha explanação, né? Falando da importância dos DCNs, né? Das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, foi um grande ganho, né? É uma política e é um documento importantíssimo para a organização do nosso sistema de ensino, para a unificação dele e para o tratamento particular de cada grupo social que forma o país. Isso é importante. É importante conversar com as nossas crianças, adolescentes e jovens a importância da educação para as relações étnico-raciais, por exemplo. A ideia aqui não é que todos sejamos negros ou todos sejamos brancos ou índios. A ideia aqui é que, em algum momento, nós alcancemos uma maturidade civilizatória tão incrível, né, que nós não julguemos o outro pela cor de sua pele ou pelas escolhas de vida que faz, mas que nós possamos conviver de forma muito respeitosa com o outro, por mais que nós não concordemos com muito daquilo que o outro diz. Nós não precisamos concordar com tudo, né? Nós não precisamos ser enamorados de todo mundo, mas num mundo do futuro, numa sociedade do futuro, nós necessitamos de respeito, de tolerância, né? De inclusão, porque isso diz respeito a uma continuidade de vida. Então, não há civilização com barbárie, com crueldade, com violência, com assassinatos, com preconceito, com racismo, com xenofobia, né? com feminicídio e etc. E as nossas diretrizes curriculares, elas nos dão, pelo menos a nível legal, a segurança, né? E a esperança de que, pelo menos a educação no Brasil, pode ser pensada para todos, por mais que, na prática, isso precise ser aperfeiçoado. Ok? Então, eu gostaria de encerrar aqui a fala e pedindo o seguinte para vocês. Qual é a atividade de hoje, né? Então, depois aqui dessa explanação, eu gostaria que você respondesse para mim a seguinte pergunta. O que são as diretrizes curriculares nacionais da educação básica? E aí, emendada nessa pergunta, né? Qual a importância dessas diretrizes? O que são e qual a importância delas? Eu quero que você responda para mim em 3 ou 5 parágrafos. Coloque nas normas da ABNT, salve em PDF e envie pelo link de atividades. Essa é a atividade do encontro de hoje. Tudo bem? Então, o que são as diretrizes curriculares? Qual a importância delas para você, depois de tudo que nós conversamos? E aí eu peço que vocês estudem o material que está disponível também lá no ambiente virtual de aprendizagem no Moodle. Muito bem? Amados e amadas, eu gostaria de saber se há alguma pergunta, algum questionamento ou alguma contribuição, algum adendo, alguma discordância disso tudo aqui que eu falei para vocês de forma quase que apaixonada.
Então, fiquem à vontade, né, para falar. Antes de alguém falar, eu percebi aqui que vocês colocaram algumas coisas no nosso chat. Muito bem, vamos lá. Lá. Aí a Dani colocou assim, ó, só adiou o Enem porque foi orientado para adiar pelo presidente da Câmara, já que se fosse votado seria uma grande derrota. É isso mesmo, Dani. E isso começou com pressão popular, tá? Mostrando para nós que o nosso papel cívico de protestar de forma pacífica, de forma respeitosa, mas com muita veemência, tem lugar. Os nossos líderes políticos devem e precisam nos ouvir. A Maria Almeida ela colocou assim, ó, as políticas públicas, né, como a saúde e a educação, entre outras, são privatizadas, significa retirada de direitos, né? Pois essas políticas foram alcançadas a partir de lutas sociais, é direito do povo, acesso a elas, e obrigação do Estado em garantir, com certeza. Gente, nenhum direito cai no nosso colo da noite para o dia, né? Numa certa manhã de domingo, você tem o direito a uma educação pública gratuita e de qualidade. As coisas não funcionam assim. Funcionam com muita luta, com muita organização, tá? E é por isso que nós precisamos tomar cuidado para que nós não tenhamos os direitos, né, reduzidos, tá? Como vem acontecendo nos últimos tempos, principalmente com relação aos trabalhadores brasileiros. Então, conquistas aí de um século, né, foram jogadas na lata do lixo em poucos anos. Então, a gente precisa ter cuidado com quem escolhe para ser representante no legislativo, no executivo, porque tudo isso repercute na nossa vida. A gente precisa ter esse cuidado. A Tamires colocou aqui, né, a partir do currículo em movimento. Tamires, o currículo em movimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ele nesse formato, ele surge a partir de 2014. E ele é um currículo elogiado por muitas redes do Brasil. Inclusive, é um currículo de caráter crítico e pós-crítico. É um currículo questionador, é um currículo que traz para si a discussão de temas que são delicados na sociedade, é um currículo que tenta discutir identidade das pessoas, dos grupos sociais e questionar as injustiças da sociedade. Então, o nosso currículo, ele é um currículo vanguardista. E é um currículo que bebe de onde? Bebe do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bebe da Constituição Federal de 1988. Então, a pluralidade de ideais pedagógicos, né, a abertura democrática da educação, né, o direito que as pessoas têm de se posicionarem, estes princípios permeiam o currículo em movimento, porque antes dele permeia a nossa LDB, permeia a nossa Constituição Federal. Tá? Então, dificilmente nós teríamos um currículo em movimento progressista se nós não tivéssemos leis fortes que também o fossem. Aí a Nicole, ela colocou o artigo 26 aqui, ó, muito bem, Nicole, tá afiada, né? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que é a educação básica, devem ter base nacional comum curricular, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, que são as dimensões culturais, locais, regionais daquela sociedade específica, né? Lembrando, gente, que esse é um artigo, o artigo 26, ele faz parte da lei que foi aprovada lá em 1996. Só que a nossa Base Nacional Comum Curricular, enquanto documento, ela foi aprovada na sua versão definitiva agora no final de 2018. Para vocês perceberem que as conquistas, né, elas demoram muito tempo. E a aprovação da BNCC, ela se deu também num contexto de muita discordância, de muita discussão, vocês não estão entendendo. O encontro que vem será sobre isso, nós falaremos sobre isso no encontro que vem, tá? Mas olha só, uma lei de 96 que concebia uma base nacional comum que só é criada e aprovada definitivamente em 2018, né? Então, 96, 2006, 2016,
17, 18, né? 22 anos depois. Aí. 22 anos depois. Então, esse é o Brasilzão nosso. A gente precisa valorizar essas conquistas, né? E nunca menosprezar o poder e o valor do texto escrito da lei, de uma diretriz ou de um parâmetro, porque são eles que nos resguardam, que resguardam a nossa prática profissional, tá? Nada de dizer, no papel é tudo bonitinho, mas na prática, gente, o texto, ele é importantíssimo para que a prática aconteça. Então, sem leis progressistas, sem leis justas, nós não teríamos práticas sociais justas, e muito menos um sistema de educação justo, tá? A Nicole colocou assim, eu tive no ensino fundamental uma matéria só sobre DSTs, e alguns pais foram totalmente contra termos essa matéria por acharem inadequado para a idade. Nicole, você só teve essa abertura para falar de doenças sexualmente transmissíveis porque os PCNs, eles trouxeram isso. Foi uma grande conquista para nós. Só que até hoje, se você for falar de determinados temas, existe uma resistência da comunidade, tá? Ainda há. Então, nós temos uma sociedade profundamente conservadora. E eu diria mais, eu diria que nós somos preconceituosos, tá? As pessoas preferem não falar do tema e fingir que não existem, né? Com o risco de que seus filhos contraiam as doenças sexualmente transmissíveis, que morram delas, preferem não falar disso do que proteger os seus. Né? É uma sociedade meio louca, né? Meio que esquizofrênica. Não falamos de tal tema, não falamos de tal fragilidade, e aí o problema desaparece. Não falamos de pandemia, não falamos do coronavírus, e ele desaparece, né? Então, são as esquizofrenias da sociedade brasileira. A gente precisa tomar cuidado. Professor? Sim, pois não? Eu lembro que nessa aula a professora ela pedia para a gente pesquisar os tipos de DSTs e tinha que levar imagens, tinha que levar detalhes e tinha muitos pais que não deixavam os alunos pesquisarem, nem ver imagens. Que a gente via, não é uma coisa bonita de se ver, e a professora ela queria passar aquilo que não era uma coisa boa, né? Perfeito. E aí eles preferiam que os filhos não fizessem as atividades, que eles não vissem aquele tipo de imagem. E aí a professora teve que ir atrás de um data show, porque na época era difícil você conseguir um data show. Era o retroprojetor. É. Peliculazinha, né? Não, eu sou um pouquinho mais para frente. Mas era difícil conseguir um data show, porque, por exemplo, na escola tinha umas 30 salas e tinha 2 data shows, e aí era super concorrida. Ela tinha que recorrer a esse recurso para mostrar para a gente o que é que ela queria falar, as imagens, os tipos, e os pais iam na direção, iam na coordenação, enfurecidos porque a professora estava mostrando aquilo para a gente. Escandalizados, né? Escandalizados porque eram pessoas que preservavam os bons costumes, né? A moral da sociedade. Todos nós somos assim, gente. Todos nós somos defensores dessa tal moral. E aí, quando pisam no nosso calo moral, a gente tem um discurso de defesa incrível sobre isso, né? Então, olha só, essa professora sua, ela foi uma guerreira, na verdade. Todos os professores, gente, eles são guerreiros, porque eles lutam contra a falta de estrutura, que deveria existir, porque a gente tem um fundo que tem dinheiro e que coloca dinheiro nisso, mas falta estrutura. E eles são guerreiros também porque lutam contra um posicionamento extremamente conservador e, para não dizer, violento e ignorante, né? Então, veja bem, eu prefiro que meu filho não veja uma foto de uma gonorreia, né, de uma DST, do que conversar abertamente com ele. Quantos pegaram a DST por desconhecimento? Alguns pegam porque são descomprometidos com a vida, consigo mesmo e com os outros. Mas muita gente pega porque desconhece, né? Então, a educação sexual,
a conscientização sobre esse e tantos outros temas é importante. O acesso à informação é importante. Não falar sobre coisas que são delicadas, como a colega colocou aqui, né, que são consideradas tabus, né, não resolvem o problema. E aí nós precisamos, então, pensar num currículo, num sistema de ensino, onde exista maturidade, seriedade, comprometimento no ensino de temas que são delicados para todas as pessoas, qualquer pessoa. Né? Educação serve para isso, gente. Educação serve para libertar, para fazer com que o sujeito ele transcenda o nível de conhecimento elementar para o nível de conhecimento mais sofisticado. E uma vez que ele alcança esse nível de conhecimento mais sofisticado, ele se transforma num sujeito decente, melhor, socialmente responsável, né? Pelo menos é isso que nós pensamos sobre a educação quando nós falamos sobre ela e quando nós a praticamos, enquanto professores. Pois bem, pessoal, então gostaria de ficar por aqui. Obrigado pela participação, obrigado aí por todas as participações no chat, obrigado aí pelas intervenções. Foi uma aula bem proveitosa, produtiva, e aí eu espero, então, que vocês, com esse espírito, deem uma olhada no ambiente virtual de aprendizagem, leiam os textos que tem lá com calma, com tranquilidade, e respondam para mim, o que são as diretrizes curriculares nacionais? Qual a importância delas para você, depois de todo esse nosso papo aqui instrutivo? Tá bom? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência, e vamos adiante, estamos quase lá, tá bom? Boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.